Fala pessoal, boa tarde, boa noite. Aqui é o João Felipe da Asmontech e esse é o Asmontech Talks 2. Antes de mais nada, gostaria de agradecer novamente o meu grande amigo Marco Adolf, que participou do Asmontech Talks número 1. Dado a gravação internacional, nós não conseguimos fazer o encerramento do episódio e isso fez com que ele acabasse de repente. Já combinei com o Marco que até o final do ano teremos um novo episódio com ele, dessa vez presencial, e que a gente vai estender ainda mais a nossa conversa do primeiro episódio. Hoje estou aqui com um grande amigo meu, de uma longa data, né? Eu acho que mais de 30 anos, hein? E um entusiasta do setor farmacêutico e diretor da AG3 Pharma, meu grande amigo Diego Camargo. Tem a carreira dele, se estende desde 2007 e ele possui diferentes vivências na indústria farmacêutica, com atuação em áreas como produção de processo asséptico, validação de sistemas de HVAC em ambientes de alta exigência, como as salas limpas de graus A e B, e qualificação de equipamentos essenciais para a produção farmacêutica. Diegão, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pela disponibilidade aí. A gente sabe que a agenda é sempre muito concorrida. Um pouquinho, mas vale, né? Você tá sempre com um amigo aqui, como você diz, de longa data. A gente jogava muito futebol junto, né? Poxa, e agora estamos no mesmo segmento aí. Aposentamos do futebol, mas continuamos Exatamente. Em parceria aí. Diegão, mais um ano que estamos numa reta final aí para a feira FCE Pharma. E acho que a gente vai passar um pouco sobre isso nesse episódio. Mas antes disso, queria que você contasse um pouco pra gente aí de onde surgiu esse interesse pela indústria farmacêutica, como começou essa sua vivência nesse setor e um pouquinho da sua história profissional também. Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Aí um pouquinho de frio na barriga, né? Mas faz parte. Bom, eu nasci já imerso no segmento farma, né, Fê? Meu pai é farmacêutico da indústria e aí desde pequeno eu sempre me interessei e quando eu ingressei na faculdade eu já comecei a trabalhar como auxiliar de produção. Então meu primeiro trabalho foi em chão de fábrica e foi onde eu tive um aprendizado assim muito rápido, né? Que você tem contato com a rotina, você está em contato direto com o piloto do carro de Fórmula 1, né? Você não está com os engenheiros, você está com o cara que está manejando. Isso trouxe uma experiência e uma visão da indústria farmacêutica muito singular, né? Depois eu acabei migrando para outras áreas, como validação, que parte de processo asséptico principalmente, né? E a carreira acabou sendo desenvolvida muito na parte técnica e depois um pouquinho na área comercial. Então, isso vem muito do meu pai, né? De ver e de discutir com ele desde pequeno, ouvir as histórias. Isso foi me encantando desde muito cedo e acabei traçando não exatamente a mesma carreira, porque ele sempre ficou na área produtiva. Eu comecei na área produtiva e depois já me descolei um pouquinho dessa parte aí. Legal, cara. Você sabe que eu acho que nós dois temos essa coincidência, né? Porque eu também, né, vim aí, herdei do meu pai essa área de trabalho e eu acho que ambos começamos na indústria farmacêutica antes da vida profissional. Com certeza. Eu tava fazendo exercício mental hoje, né, porque tava pensando sobre isso e eu falei, eu acho que a primeira vez que eu entrei numa indústria farmacêutica foi com 11 anos. Trabalho infantil. Na minha, não era deixando claro que não era um trabalho infantil. Só foi visitar. Mas eu lembro de em 94, o meu pai trabalhava na Rodia Pharma em São Paulo, ali nas Nações Unidas, e eu lembro eles tinham eventos lá de final de ano e tudo mais, então eu lembro disso antes até da existência da Asmontech. Cara, dentro da sua trajetória aí, já há alguns anos você iniciou a AG3. Isso. Né? Como que foi essa tomada de decisão, né? Você estava nas indústrias, né? Estava trabalhando aí, e aí agora você presta tanto serviço como comercializa equipamentos, né? E há quanto tempo isso você tomou essa decisão? Como que foi essa mudança na sua carreira?
Legal. Bom, o primeiro passo para virar um empreendedor foi ter ido para a área comercial, né? Então, saindo da área da indústria realmente, saindo da área de produção, da área operacional, da área de qualidade, eu passei a ser um fornecedor da indústria. E aí isso me abriu a possibilidade de conhecer muita gente, conhecer muitos fabricantes de máquina. E aí começou a surgir esse interesse de por que não ter algo próprio, né? Então, em 2014, eu fundei uma empresa com outras 2 pessoas. Hoje, essa empresa é a G3 Pharma, né? É a empresa que eu acabo gerenciando. E nós representamos alguns equipamentos que são referências aí no mundo, equipamentos europeus, equipamentos americanos, alguma coisa da Ásia, muito focado em processo asséptico. A gente tem uma linha também forte em sólidos, mas o nosso core sempre foi processos assépticos, né? E veio muito de conhecer as pessoas da indústria por consultoria, por conversa, e ver que existia espaço e demanda e muita carência em discussões técnicas, né? Então, normalmente a gente conhece o vendedor naquele modelo, vou te mandar um catálogo, vou sentar aí, vou fazer uma apresentação, e o pessoal tem carência do quê? De conversar, de ver o que as outras empresas estão fazendo, dentro do que é sigiloso, evidentemente, né? Mas trazer um pouco da tecnologia que está acontecendo lá fora, entender qual que é a vanguarda tecnológica, para onde o mundo está mirando, né? O Brasil, durante muito tempo, foi seguindo as tendências mundiais. E hoje eu fico muito tranquilo em dizer que a gente está quase ali, né? Então, a gente está migrando um pouquinho de ser só genérico, que é super importante, né? A gente tem uma população gigantesca que precisa de medicação básica, mas a gente está indo para os biológicos, a gente está indo para outras tecnologias, para desenvolvimento de moléculas locais. Então, a gente está passando a fazer parte dessa vanguarda também. E tudo isso, né, a vivência dentro desse universo farmacêutico e a conversa com esse pessoal trouxe essa chama para mim, né? Pô, preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar nesse lugar conversando com esse pessoal, por isso que eu acabei fundando a empresa. Legal. Você gosta do friozinho na barriga? Essa é a verdade. Gosto, cara. Não é fácil, né? Isso não é fácil. Você gosta daquela incerteza do vai dar certo ou não vai. E eu acho que você falou um negócio muito legal, né? O Brasil, a gente evoluiu muito, né? Que a gente, bom, já fazem anos aí que nós estamos no mercado e acho que ambos aí próximo aí de 20 anos, né? Eu tô há mais, até 21 anos, 22, e você tá quase a 20, e aí nesse período o que evoluiu, né? A expansão que teve, né, o setor, a gente pode falar aí, acho que deve ter multiplicado por 10 o parque de indústrias farmacêuticas nesses últimos anos. E ainda a tecnologia, né? Hoje nós temos empresas que são referências mundiais brasileiras, né? Não é nem que elas têm base no Brasil, elas são brasileiras, né? E é o que você falou, biológicos, né? As moléculas. E eu acho que também temos grandes empresas que estão desenvolvendo pesquisas aqui. Sim. Então isso é uma coisa que faz com que o nosso mercado, que o nosso setor tenha evoluído muito. Eu acho muito legal isso. E que quando a gente está desenvolvendo os nossos negócios, né, a gente tem que tentar valorizar isso aos nossos clientes, né? Falar, olha, hoje não é mais aquele negócio do copia e cola de 20 anos atrás. Hoje não. Hoje nós temos aí uma engenharia nacional, nós temos um desenvolvimento nacional, nós temos produtos, equipamentos desenvolvidos para performar melhor no nosso país, de acordo com as características das nossas pessoas, né, dos nossos funcionários, das nossas equipes. Então, acho que isso realmente é um diferencial tremendo. E, desculpa só, em 2014 a 2015, eu tive a oportunidade de conhecer a primeira indústria farmacêutica fora do país. Então, foi minha primeira experiência conhecendo uma indústria fora do Brasil, né? E foi uma das maiores fabricantes de genéricos do Canadá. E aí, antes da visita, você fica idealizando, né? Eu achei que ia chegar lá e ia ver um negócio, assim, da NASA, filme de ficção científica, né? E aí eu comecei a ver que a gente
estava muito perto do que eles estavam fazendo, né? Em termos de instalação, em termos operacionais, em termos de processo, de equipamento. Então eu vi que não tinha um gap tão grande, né? Apesar da gente ainda não ter um nível de lançamento de moléculas ou desenvolvimento igual a alguns países que estão na vanguarda ainda, a gente está muito bem, né? Então tem muita tecnologia local, o que não tem local a gente consegue importar. Então hoje o que uma Eli Lilly, o que uma Pfizer tem nas matrizes, tem empresa no Brasil que tem. Você falou bem, né? Tem empresa nacional que hoje é multinacional, né? Exatamente. E que nasceu aqui, que tem certificação FDA, que consegue exportar. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. É para tirando um pouquinho aquela síndrome de vira-lata que a gente tem, né? Então a gente está muito bem. E tem empresa nacional adquirindo empresas lá fora, né? Semana passada eu vi aí uma notícia no mercado que uma nacional aí que recentemente abriu capital em bolsa tá fazendo uma negociação com uma empresa, se eu não me engano, suíça. Então, assim, o Brasil, são as empresas nacionais que estão estruturadas. Isso eu acho muito legal, né? Não tem como nós não falarmos isso. Na época dos nossos pais, né, as indústrias elas eram muito verticalizadas ainda, era o dono ali, né? Hoje, a grande maioria delas está profissional, tem uma estrutura profissional, tem as regras de compliance, tem toda a estrutura ali. E o melhor, elas estão cada vez mais preparadas para trabalhar mundialmente, né? Como você falou, eu acho que a grande maioria dos nossos clientes hoje já são ou tem linhas certificadas FDA, né? A maioria está de acordo com as normas internacionais, então realmente é uma evolução tremenda. E isso deixa a gente cada vez mais feliz, né? Sim. Porque está valorizando o nosso mercado e está valorizando o nosso negócio consequentemente. Legal, cara, muito bom. Quando a gente analisa aí essa evolução, nos últimos anos a gente teve algumas evoluções muito grandes em termos de norma, né? Eu acho que foi em meados de 2021, era no meio da pandemia, a pandemia foi um boom muito grande, né? Porque todo mundo resolveu olhar pro sistema de classificação de ambientes, controle de contaminação, e aí que foram descobrir que as indústrias farmacêuticas brasileiras já estavam preparadas, né? Acho que o Brasil era um dos países melhor preparados em termos de capacidade instalada para atender certas demandas, mas a gente teve evolução muito grande em termos de normativas, de requerimentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Legal. Né? Qual foram as principais aí dos últimos anos? Quando eu comecei, né, a gente falava da RDC 210, por exemplo. Então era uma RDC simplificada, já trazia bastante coisa, mas muito aquém do que a gente está hoje, né? Mas é um progresso, é um caminho que você vai trilhando. E hoje é engraçado que quando você senta com alguém para discutir regulamentação, você não vai falar só de Anvisa. Você já está falando de FDA, você está falando de Comunidade Europeia, que é o caso do anexo 1, por exemplo, né? Que é o assunto que mais se discute. É a publicação da Comunidade Europeia, um guia com as diretrizes aí para boas práticas de fabricação de processo asséptico, né? Uhum. E aí, quando a gente fala em ambientes controlados, entra, por exemplo, que vai ser nova tendência aqui no Brasil, a gente já vê muito movimento nesse sentido, que é isolador e REBS, né? Então, você tem sua área classificada, em algumas circunstâncias vai ser grau A, grau B, no caso de isolador pode ser C ou D, dependendo do isolador, mas você não deixa de ter a classificação do ambiente, mas você tem equipamentos e dispositivos, né, proteções físicas que asseguram um melhor controle de contaminação. Então, todos esses ganhos, todos esses avanços que a gente tem tido de forma mundial, muito em fruto de globalização, né, que a gente fala e tudo mais, mas é a unificação mundial, realmente, dos conceitos de qualidade. Então, hoje o que você está praticando aqui no Brasil
é muito próximo, se não igual, idêntico ao que você está praticando em países ditos como de primeiro mundo, né? Em termos de processo de fabricação, em termos de operação, em termos de ferramental de trabalho, em termos de conhecimento técnico, né? Então, esse avanço que a gente tem, até comunidade de debate, né? Você tem associações aqui no Brasil muito bem estabelecidas, vou citar algumas aqui, PDA, ISP, SBCC, associações que vão discutindo e fomentando tecnicamente essas inovações tecnológicas, né? E aí eu tenho acho que você tem muito mais o contato do que eu nessa situação, né? Porque eu acabo muitas vezes trabalhando entre o momento que os equipamentos são adquiridos ou são projetados e até ele chegar, né? Porque a gente acaba fazendo ali a preparação da área e tudo mais. Mas hoje você vê uma valorização no mesmo nível que tem lá fora dessas novas tecnologias de equipamentos, de isoladores. Como que você sente isso no mercado? Porque em alguns momentos eu ainda penso que a gente está um pouco atrás. Eu não sei se é uma impressão minha, né? Eu vou dar um exemplo. Eu não vejo tantos isoladores sendo instalados. O nosso parque industrial farmacêutico é muito grande. Sim. Essa é a verdade, né? Tem essa diferença, né? Que a gente tem um volume muito alto de produção. A gente produz para exportação para muitos países, né? Mas às vezes eu vejo, vou dar um exemplo, né? Um isolador específico aí. Pô, tem indústrias lá fora que tem 2, 3. E aqui, quando vem um, a gente fica falando, nossa, chegou, né? Exato. Vem de Antonov. É uma surpresa, né? É um evento, Sim. Né? Será que é uma maturação do mercado isso? Ou será que realmente hoje ainda não precisa, nós vamos chegar lá? Sim. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas tudo é um progresso, né? Tudo é um caminho. Aqui, a característica do Brasil nós somos um país que tem costume de usar medicação, né, automedicação em vários aspectos. A gente tem um sistema público de saúde muito forte, então toda a parte de vacinas hoje, não toda a parte, mas a grande parte, está aí na mão de Fiocruz e Butantan, por exemplo, né? E aí a gente fala de volumes de produção muito altos. O isolador é uma tecnologia que atrapalha um pouco grandes volumes de produção. É um processo mais amarrado de fabricação, né? Você tem mais controles, todo o acesso é através das luvas, você tem todos os processos de biodescontaminação, para você entrar a ferramenta e material dentro do isolador é mais complexo. Então, quando a gente fala de linhas aí de 24 a 36 mil por hora, a tendência é você trabalhar com REBs, que são aquelas barreiras físicas que tem um controle de contaminação muito bom, não é exatamente igual um isolador, mas são funcionalidades distintas, né? Então, REBs eu já vejo muito mais, que são as barreiras físicas através acesso com luva também. Um ponto que você citou que é muito relevante é o tamanho do parque instalado, né? Teve um momento na minha vida que eu trabalhei com rastreabilidade, serialização e rastreabilidade, e eu focava muito em linhas de embalagem. E a gente media o tamanho do mercado em linhas de embalagem. Pô, tem empresa no Brasil que tem 100 linhas de embalagem, cara. É muito difícil você ir numa fábrica, referência em processo asséptico no mundo, e o cara ter 100 linhas de embalagem. Não são 100 linhas de embalagem aqui no Brasil para só injetáveis, mas é muito difícil, né? Se você pegar aqui na nossa região mesmo, né, Fê? Tem empresas gigantescas. E aí como que você vai transformar todo um processo que vem de 30, 40 anos... do dia para a noite você vai trocar toda a tecnologia de invase, por exemplo, para um REBs, para um isolador. Então o que eu vejo é uma crescente, é uma evolução. Nós já temos acesso a essas tecnologias, grande parte vem de fora, tem questão custo também, a parte de variação cambial, carga tributária, tudo isso acaba impactando um pouquinho, principalmente nas empresas pequenas, que para o mercado farmacêutico pequeno já é muito grande, né? Mas para as empresas pequenas existe uma barreira financeira realmente para entrar de cabeça nessas tecnologias. Mas para mim é questão de tempo. Eu acho que a gente está nesse caminho. E hoje, se a gente fala
em normativa, corrige se eu estou errado, por favor. Eu entendo que hoje o Brasil tem os mesmos requisitos lá de fora. Exato. Né? Até porque nós estamos alinhados aí com as normas internacionais, né? Somos signatários do PIX e tudo mais. Então, não tem por onde fugir. Mais cedo ou mais tarde, a adequação tem que existir. Exato. Né? Então, eu entendo que é uma evolução, uma crescente, o nosso volume é muito alto, né? E também tem a evolução do mercado, né? Eu acho que nós estamos caminhando aí para a revolução dos medicamentos biológicos, né? Enfim. Então, aí eu acredito que os volumes serão menores, né? Com custo diferente de produção. Mas o que eu acho legal é que a gente vem vivenciando essas mudanças. Sim. Né? E aí, que nem você falou, a primeira vez que eu fui lá, em 2014, primeira, assim, né, profissionalmente falando, a primeira indústria farmacêutica que eu entrei foi em 2001. E logo que eu comecei nas Montec, enfim, e era um projeto alemão. E é muito engraçado, né? Porque, e aí depois, lá para 2007, mais ou menos, uns 6, 7 anos depois, os projetos nacionais já tinham requisitos similares a esse projeto alemão de 2001, né? E hoje, aquilo que eu vi em 2001 a primeira vez, é o nosso dia a dia. Sim. Né? E olha que nós estamos falando de uma época que os requisitos eram totalmente diferentes, mas é uma questão de conceito mesmo, né? E eu acho que isso está cada vez mais unificado, né? Hoje a gente tem acesso, né, a alguns projetos de fora e avalia, aí você vê um projeto similar, né? Os conceitos são similares aqui no Brasil, né? Eu estou trabalhando num projeto agora numa indústria do Paraguai, então é uma linha similar à que eu instalei aqui no interior de São Paulo. Eu falei, o conceito é o mesmo. São pessoas completamente diferentes, né? A linha é similar, é o invase asséptico. Sim. Então não tem como ser diferente mesmo. E é muito legal, porque qualquer lugar que você vai, você tem acesso, você vai ter contato com a mesma tecnologia e aí o seu conhecimento também está alinhado com o conhecimento deles, né? O que eu vejo que acaba variando um pouco é nível de automação. Então, às vezes, nível de automação, muito atrelado à velocidade, aí você vai fazer um payback, vai ver headcount e vai decidir o nível de automação que você quer. Agora, em termos de qualidade, é tudo muito próximo, né? Antigamente a gente via que saía uma tendência lá fora e o Brasil levava um tempo para chegar. Hoje é em tempo real, né? Quando você fala, por exemplo, de isolador e REBs, o anexo 1 é muito claro. Olha, você não é obrigatório, né? Não é uma obrigatoriedade usar o REBs ou o isolador. Mas você vai ter que defender muito bem a escolha que você vai fazer. E é difícil defender, cara. É difícil defender um outro caminho, né? Se você vê que a tendência mundial é isolador e REBs, e vamos considerar a realidade do Brasil, o REBs, que é acessível, por que você vai trilhar outro caminho, né? Você vai colocar quanta energia, quantos cérebros pensantes para justificar esse outro caminho? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E eu acho que também muitas vezes a empresa, né, ela tem clientes. Né? Nem sempre o cliente da indústria farmacêutica, a maioria das vezes sim, mas nem sempre é o cliente final, né? Somos nós, né? Sim. Muitas vezes são clientes, outras indústrias, às vezes eles terceirizam produção, enfim. E aí você ter um negócio melhor estruturado, alinhado mundialmente, faz muito mais sentido, né? Não é aquilo que você fala, não, mas eu defendi aqui, eu qualifiquei, tá aprovado, o cara vai autorizar, beleza. Amanhã depois você precisa produzir isso para alguém, o cara fala, tá em desacordo, acabou. Sim. Né? Isso é o mercado de parcerias, né? Tem muita parceria, muita subcontratação, e é isso. Quem não tá no mesmo nível vai ficando para trás. E o que você falou sobre automação é um negócio muito que a gente vivencia muito, né? A gente tem contatos aí, né? Esse ano inclusive é um ano de AQEMA, né? Que é uma feira enorme aí que tem na Alemanha,
E a última vez que eu fui, acho que já vai fazer, foi em 2015, se eu não me engano. Já faz bastante tempo, mas isso pra mim é uma coisa que é totalmente diferente. Não sei hoje, faz tempo que eu não vou pra queima, mas esse nível de automação, sobretudo nas indústrias da Alemanha, Suíça, França, tá na época, mas eu acho que ainda assim tá bem acima do nosso, sabe? O cara tem o controle, assim, online, né? Hoje a gente já tem alguns clientes que investiram bastante nisso, eu sei. Mas mesmo assim, o cara tem a produção ali assim, eu quero detalhe, saber, né? quanto que foi isso. O cara dá 2 Sim. comandos ali no sistema de automação, sai. Diferencial, claro, né? A parte de diferencial de pressão, tudo em relação ao monitoramento da sala, mas isso ainda é muito simplista, né? E você sabe que no primeiro episódio que eu gravei aqui com um colega da área de ar-condicionado, dentro das tendências, né? Uma das tendências que a gente viu é a implementação de inteligência artificial, né? E aí tá tudo... Hoje é a grande discussão, né? Onde que vai a inteligência artificial e tal. E recentemente, eu não sei se você viu, no LinkedIn até fez bastante sucesso, saiu uma das primeiras inteligências artificiais de desenvolvimento de programação. Então, a empresa lá, né, a desenvolvedora, criou uma inteligência artificial. Cara, isso para automação é um negócio sensacional. Sim, é um porque, salto... porque se você pensar que cada cliente, cada produto tem um nível de detalhe que você precisa automatizar, né? A partir do momento que você tem um sistema, uma inteligência, entre aspas, que é uma série de comandos ali que vão criando, né? Que vai deixar isso mais rápido e mais simples, poxa, vai ser muito mais acessível a automação entre processos e empresas e controles. Pô, vai ser um negócio sensacional, né? O grande desafio que eu vejo nisso, eu acho que a gente está nesse caminho, né? É uma realidade, mas é o nível de como o mercado é regulado, né? Então, quando você fala da indústria farma, cara, qualquer software lá é validação, envolve todas as áreas, implementar é muito difícil. Talvez por isso a gente ainda fique atrás das empresas que você citou, né? Empresa da Suíça, por exemplo, em termos de controles e gestão online, pelo tamanho da empresa, talvez, pelo poderio financeiro, né? E aqui o tamanho da máquina para se mover, né, o transatlântico para se mover de uma unidade é muito grande, né, cara? A gente acompanha aí, não é da minha área, mas, por exemplo, implementação de sistemas ERP. Como as empresas sofrem para implementar um ERP? Quer mudar toda a rotina, validar, treinar o usuário. Agora, tem que fazer, né? Isso que você fala de ter a gestão em tempo real, saber o que está sendo feito, isso faz uma grande diferença para o gestor, para trabalhar em termos de produtividade, em termos de qualidade. Isso é fundamental. E eu acho que a gente está nesse caminho, viu? Sim. Eu acho que tá tá evoluindo. E eu acho que cada vez vai evoluir mais. E é o que você falou, tá cada vez mais assim, né? É uma tendência, já vamos colocar em prática. Lógico que os cálculos aqui são um pouco diferentes, o nosso custo é alto, né? O custo país é alto, mas cada vez está sendo implementado mais rápido. Diegão, nessas novidades que a gente vem conversando, essa implementação normativa, requisitos, a gente imagina que tem muitos desafios aí que vocês estão enfrentando. O que você destaca aí? Quais são os maiores desafios que você enxerga para a gente realmente atingir esse ápice, né? Seja como empreendedor e também como atuante no mercado. Sim. Bom, quando a gente fala da indústria farma, é um mercado muito regulado, né? Então, atender 100% à regulamentação, e é necessário, é um desafio porque é um custo, é um investimento. Então, muitas vezes a gente vai para uma discussão, para uma conversa, a pessoa, né, o cliente, tem uma expectativa do que ele quer e ele tem uma ideia de quanto ele quer pagar. Mas no final é muito diferente. Essa tecnologia tem um preço, né? Por isso que eu falo, às vezes, de uma barreira financeira, realmente. Tem empresa que ainda não atingiu um nível de excelência pelo custo.
Agora, quando a gente fala de tendências, é um pouquinho do REBS, que a gente já falou, então são as barreiras físicas que cercam as linhas de invase. Mas hoje um desafio disso aí seria fornecedores locais ou... Porque hoje a maioria são importados ainda. A maioria é importada. Então, por exemplo, mesmo linhas de invase, né? Tendências de linha de invase. Seringas preenchidas, trabalhar com o nest. Então, o nest é quando a embalagem, o frasco ampola, a seringa já vem esterilizada, já vem pronta para uso. Todas as máquinas que trabalham com isso são importadas. Então, as empresas que eu represento são máquinas importadas. E aí já sai com custo lá em cima. Em euro. Em euro, exato. Então já sai para uma briga diferente, né? E a gente ainda não tem tecnologia local para fazer isso. O que a gente tem tecnologia local para fazer? E bem feito. Linha de ampola. Só que ampola é uma realidade no Brasil, é uma realidade em outros países emergentes, já não é mais uma realidade na Europa, já não é uma realidade nos Estados Unidos, né? Você imagina que você está fazendo um processo asséptico com N pontos de inspeção, de cheque, para você evitar qualquer contaminante. Aí você pega uma ampola antes de usar, quebra. E aí o vidro lá para dentro. Então, não faz sentido. Mas para um mercado como o brasileiro, com distribuição gratuita de medicamento, e tem que ser assim, né? Que continue assim, de vacinação e tudo mais, como que você vai fazer isso de outra forma, se não a mais barata, né? Então, hoje é um meio que a gente tem e temos tecnologia local para isso. Agora, isolador, fornecedor local, eu vejo que vai levar um tempo para a gente atingir o estado da arte. Linhas de invase para produtos especiais, como seringa, caneta, carpule, vai levar um tempo também, mas é tudo questão de maturidade, né? É você engatinha, né? Anda e também quando tiver mais demanda, vai ter mais investimento dos fornecedores, né? Obviamente, e consequentemente, provavelmente vai aparecer alguém. Exatamente. Né? É legal isso porque, como você falou, né? Essa questão da ampola, né? Pelo menos nos Estados Unidos, a última vez que eu tive lá numa feira, o pessoal hoje, assim, ampola ninguém mais usa, né? No máximo aquela que não corre o risco da contaminação interna, de uso único, ou aquelas de plástico, né? Que é dose individual, mas a de vidro é muito raro mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que é muito importante também a gente destacar isso. A realidade do país. Sim. Somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, cujo tem acesso à saúde gratuita, a um programa de vacinação eficiente, né, e como você falou, que continue assim, né, porque seria muito pior se a gente não tivesse. A gente tem um exemplo aí, né, do tratamento de diabetes, né? O Brasil oferece tratamento de diabetes totalmente gratuito. Cara, eu tava vendo comparações, né, nos Estados Unidos, chega a custar 4, 5 mil dólares por mês para pessoas. E aqui a maioria das pessoas tem acesso. É lógico, tem situações que você não tem o acesso ali ao tratamento por algum tipo específico. Tem, mas é a exceção. A grande maioria da população tem acesso, vai no posto, tem uma farmácia, acho que chama de alto custo, que é um medicamento específico, que você vai lá, faz o aquecimento, passa e recebe. Então, isso é um negócio que realmente funciona muito bem no nosso país. E eu acho que também, com a maturação do mercado e a requisição, né? Então, a gente vê, que nem você falou, os maiores produtores de vacina no Brasil são Butantan e Fiocruz, né? Ambos temos experiência em atendê-los como clientes. Mas eu acho que eles também investem muito em tecnologia. Sim, com então, certeza. Eles também têm interesse em evoluir a produção deles. Isso é muito vantajoso, né? E com certeza, quando eles estiverem um degrau acima, eles acabam puxando todo mundo também. Depende muito do investimento público em saúde, né? Então isso, eu acho que a gente está falando de níveis aí de gestão política muito elevados, de falar, vamos colocar mais dinheiro, vamos trazer uma tecnologia mais moderna. Agora, quando a gente fala de parque instalado, por exemplo, Fiocruz e Butantan, cara, é muito legal, né? Muito legal. Eles estão na vanguarda em alguns quesitos, né? Pelo volume que eles produzem, os equipamentos que eles têm lá são todos de ponta, pessoal super capacitado. Diria que das indústrias, onde você tem mais pesquisador,
São essas duas indústrias, né? É um perfil de pessoa que sempre gosta de conversar, trocar informação, são sempre receptivos. Tem muitos desafios pelo perfil público, as amarras aí, né? Muito pelo compliance, mas são fundamentais, né? Auditados por OMS, por exemplo. Então, cara, para você ser auditado pela OMS, você tem que estar muito bem, né? Você tem que fazer as coisas num nível de excelência altíssimo. E eles conseguem fazer. A gente fala muito pouco, né, dessas duas entidades, né? A gente, quando fala de mercado farmacêutico, vai falar das marcas aí, né? E acaba esquecendo. Mas eles são fantásticos. Você conhece muito bem, Sim. né? Você sabe o que e assim, e eles estão sempre na vanguarda. Então. Como você disse, como eles têm muitos pesquisadores lá dentro, né? O que é uma coisa sensacional. Eles têm... foram as primeiras indústrias, nos dois casos eu tenho exemplos disso, que eu tive contato com algumas novas tendências do mercado, né? Então, eu vou te falar, cara, o Butantan, se eu não me engano, foi em 2014. A gente fez uma área grau A, como se fosse um grau A lá dentro, de um envase específico, uma máquina alemã de envase, ferrada, entendeu? Não sei se classificaram como grau A ou grau B, mas já era um forro filtrante, né? Sim. Já faz anos isso. E aí foi depois que a gente foi vendo isso em outras empresas, paredes todas de vidro, com retorno de ar, né? Uma tecnologia bem legal, cara. E assim, você vê que eles estão sempre investindo. É uma indústria, né? Então é uma indústria que tem que produzir, né? Não é fazer obra. Eu brinco assim, quem faz obras, no meu caso, é a Asmontec. A indústria tem que ter a obra pronta, né? Sim. E eu também gosto de ter a entrega da obra pronta também. Mas eles têm muito deles assim, né? Sai uma nova tecnologia, vamos buscar, vamos trazer. E a Fiocruz, mesma coisa, né? A gente tem aí a perspectiva de um novo parque fabril da Fiocruz, né? Para os próximos anos. Esperamos que saia, né, efetivamente aí nos próximos 3, 4 anos. Mas a gente sabe já, tive acesso a algumas especificações que vai ser de altíssimo nível, né? E que eu também vejo isso em outros setores, né? A gente hoje vai focar bastante no farmacêutico, né, pela nossa experiência em conjunto, mas, cara, eu acabo vendendo aí, né, atuando em outras indústrias. E, cara, a gente tem aqui na região de Campinas o LNLS, que é um laboratório nacional, que todo mundo chama de acelerador de partículas, né? Cara, uma tecnologia ferrada, entendeu? O Brasil tá na vanguarda, uma vanguarda. Eu te mando uma foto aí um dia que eu for lá, eu te levo lá pra você ver. É sensacional. É um negócio que toda vez que eu vou lá, eu me sinto bem de ser no Brasil, né? E além de ser no Brasil, é nacional. A gente sabe que a gente tem muito problema, lógico, né? Não estamos aqui para negar os problemas que temos, mas quando a gente vê que tem um negócio muito bom, nacional ou estadual, né? Como as universidades que a gente tem, o Butantan, Fiocruz, e no caso aí do LNLS, assim, você se sente bem em saber que aquilo funciona e é do nosso país ou do nosso estado. Diegão, dando sequência aqui na nossa pauta, eu queria que a gente entrasse agora um pouco no tema da FCE Pharma, né? Estamos indo aí para mais uma FCE Pharma esse ano. O que você tem de expectativa aí para essa feira? Bom, a FCE pra gente é sempre um momento muito único, né, cara? De rever os amigos. Antes da feira é aquele trabalho ferrado, né? Muito estresse, organizar tudo, mas quando chega a feira é muito legal. Você revê o mercado inteiro, são 3 dias muito intensos, né? Dificilmente você consegue fazer realmente uma reunião, discutir temas técnicos, é muito mais confraternizar, né? Rever o pessoal e mostrar um pouquinho das tecnologias, mas tudo de forma mais rápida. Bom, esse ano vai ser o nosso 3º ano juntos, né? Eu acredito que sim, cara. Eu tava tentando lembrar, mas pelo menos 3 é certeza. Eu acho que é 3º, porque na pandemia não teve, sim, então é o nosso 3º ano juntos, que para mim faz todo sentido, né? Além da nossa
convivência aí na infância, a área que a gente atua é a mesma e são áreas, você fornece algumas coisas que são complementares ao que a gente fornece e vice-versa. Então acho que faz muito sentido, os nossos pontos de contato são os mesmos, né? E a expectativa são as mais altas possíveis. Eu realmente acho que a gente vai ter uma das melhores feiras dos últimos anos. A empresa que faz a gestão da feira está cada vez mais profissional, então acho que está criando aí meios de atrair mais gente. Todo mundo que eu falo, que a gente conversa, vai na FCE. Eu vejo realmente com bons olhos. Aí dá essa ansiedade um pouquinho antes, está quase aí, muita coisa para fazer ainda, né? Por isso que estamos gravando em abril nossa conversa, porque é o período que passa voando, né? Passa mesmo. E esse ano vai ser na primeira semana de junho. É isso aí. Né? E eu também vejo da mesma forma. Eu vejo que, assim, esse último ano de 2023, aí, final de 2022 em diante, acho que o Brasil teve muita demanda de projetos. Muita demanda de projetos. Mas as implantações desses projetos ficaram um pouco travadas. E eu acho que esse ano aqui tá soltando, cara. Tá soltando. Então eu tenho essa impressão também que essa feira vai ser muito, muito movimentada. Vai ter muita coisa nova. Eu tenho aquela brincadeira que eu faço, né? Que são os 3 dias que eu visito todos os meus clientes no ano. E aí só o ano que vem. Mas tirando... Eu acho muito importante a gente destacar que ao longo dos anos, as empresas, os clientes, né? Antigamente era aquele negócio muito afastado, né? As pessoas não podiam conversar, né? A pessoa... E aí, quando eu comecei a fazer algumas feiras fora, visitar, né? Não expondo, mas visitando, falei assim, poxa, mas é uma relação profissional. O cliente, ele precisa ter o contato com o fornecedor, né? Nós não estamos vendendo para um robô. Apesar de ser um negócio vendendo para um negócio, a famosa B2B, né? É uma pessoa do lado de cá e uma pessoa do lado de lá, né? Exato. E eu tenho visto que cada vez mais os clientes estão ficando abertos a essa conversa profissional fora das indústrias, né? Então, nas feiras, nos eventos. E eu vejo isso com muitos bons olhos, porque ali, muitas vezes, a gente consegue ajudar de uma maneira mais informal, né? Sem o compromisso. Sim. É lógico que assim, é melhor eu vender um projeto, né? É melhor eu pegar e falar, olha, para eu fazer essa área custa tanto. Mas, às vezes, não é isso que o cliente precisa. Às vezes, o cliente precisa de um auxílio informal, de uma conversa. Falou, olha, cara, eu tô pensando em trazer uma máquina X. Você, cara, isso aí já implantei em outro cliente. Lógico que com toda a segurança de informação, mas, olha, né, já implantei uma envasadora dessa em tal cliente, foi assim que a gente usou a solução, essa solução pode ser feita de uma maneira mais eficiente, né, ou até, faz o prédio mais alto, porque você vai ter um monte de tubo pra cima e você não tá sabendo, né, porque tem muito disso, às vezes a gente tem ali, né, durante a elaboração do projeto, as empresas não tiveram ainda a vivência da implantação. Sim. E a gente tem, né? Tanto eu do meu lado, você do seu lado, né? Às vezes, no caso dos equipamentos, a maioria dos clientes vão fazer o FAT, né? Mas na hora que vai fazer o FAT, o equipamento tá pronto, meu amigo. Não tem muito o que escolher. Ninguém vai destruir o equipamento para fabricar outro. Né? Eu acho que isso passa muito por nós também, sabe, Fê? De tirar essa visão e esse crachá de vendedor, né? Daquela ideia de sentar na mesa com catálogo, apresentação e ter essa pegada mais consultiva, né? E informal, realmente. Sentar, conversar, ver como que estão as coisas, qual que é o desafio que o cara tem no dia a dia e às vezes você vai orientar ele em uma coisa que você nem fornece. É o que você falou, você não fornece linha de invase. Às vezes o cara vai conversar com você e você fala, vi num cliente isso, conversa com ele, te dou o contato. Isso eu acho muito legal. E realmente, faz um tempo, tinha muita restrição em relação a isso, né? Eu não posso falar com a empresa tal, eu não posso fazer um benchmarking aí com outros colegas.
e eu acho que isso vem melhorando, né, ao passar do tempo. A gente até tem empresas nacionais super concorrentes que hoje fazem parte do mesmo grupo. São sócios, tem gente que é sócio aí. Exatamente. Então, isso já dá uma sinalização de que assim, pô, vamos conversar, vamos ver o que esse pessoal está fazendo. O conhecimento está aí. Montar uma linha de invase aqui, em São Paulo, em Brasília, cara, tirando a logística e tal, a tecnologia é a mesma. Pô, por que não conversa, né? Por que não entende isso? E a gente está aqui para isso, né? E eu acho engraçado, né? Porque é segredo. Cara, não é segredo. Exato. Né? Tipo, não é segredo. Primeiro que você vai divulgar, né? Lógico, você não vai divulgar molécula, a não ser que você seja detentor da patente daquela molécula, que aí você tem que registrar essa molécula, né? Que segredo que é? O que você está inventando de novo, né? E a máquina de invase, a área, a divisória, não vem com o nome do produto que você vai fazer. Tipo, você pode até estar correndo para ser o cara que vai lançar primeiro aquele produto. Sim. Pode até ser. Mas, exatamente, né? E esse benchmark, em vários setores eu tenho visto estar acontecendo, cara. Em vários setores. Eu já tive contatos com, por exemplo, até o pessoal de suprimentos, né? A empresa A tá precisando de uma orientação, aí, pô, você pega a gente tem contato com o pessoal de suprimentos, né? Aí o cara fala dessa dificuldade e fala, conversa com fulano da empresa B, que ele pode te ajudar nesse sistema, até áreas que extrapolam a engenharia, que extrapolam a produção, sabe? Porque, cara, é aquilo, eles estão no mesmo mercado, né? E muitas vezes... Isso eu vejo que ainda aqui no Brasil meio que em alguns setores eles meio que unificam, né? Então, por exemplo, suprimentos de equipamentos é o mesmo de construção de salas limpas, que é o mesmo da matéria-prima do cara, que tipo são áreas totalmente diferentes. Com expertise são muito coisas totalmente diferentes, cara. Salvo algum engano muito grande, eu imagino que se vem uma especificação do equipamento de uma empresa específica, dificilmente você vai ter uma concorrente 100% igual. O equipamento é aquele, Sim. Né? Cada um tem uma característica. Tem uma característica que você consegue mudar, mas Sim. já no meu ramo já é diferente, mas você tem as expertises de cada empresa, característica do material, essas coisas. E a matéria-prima, cara, o cara tem que comprar do cara que tá homologado na empresa dele. Acabou, não tem essa. Né? Vai ter um hall ali de 3 fornecedores, que 4, são homologados, exato. E aí paga a Deus dará, né? Quando der, tudo bem. E a gente fica ali no dia a dia. Então isso é importante, eles terem essa troca, né? Por que dá certo em um, isso aqui não dá certo aqui, e eles vão trocando ideia, e a gente tá ali nesse meio também para orientar, né? Eu tenho, nos últimos anos eu adotei com alguns clientes aí que dá abertura pra gente, uma postura muito transparente, cara. Assim, não dá, esse prazo é inviável, né? Ou olha, cara, não dá pra fazer por esse valor por causa disso. Abro mesmo, sabe? Porque, no final das contas, o cliente, ele gosta de ser tratado com honestidade, né? Exato. A gente tem que ser o mais honesto possível. E tem situações que, cara, não existe milagre. E outra, né? Geralmente a gente faz uma sala pra colocar algo dentro. Quando isso chega? Tudo é pra ontem, né? A gente conhece, você né? termina isso até o final do ano? Termino, mas precisa, né? A máquina vai chegar. Quando que chega a máquina? Pô, cara, teve situações aí que depois que você termina ali naquela correria, fica 3, 4 meses parado. E aí? Né? Precisava de todo o estresse? A gente poderia ter tomado mais cuidado, né? São situações que a gente... Às vezes eu vejo uma postura muito defensiva, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com empresas de fora, Fê, das primeiras perguntas que eles faziam para mim é assim, qual que é o budget do cliente para essa máquina? E assim, para mim essa pergunta era, cara, eu tô perguntando o segredo do cara. Quantos clientes te falaram budget até hoje? Nenhum, né? Alguns, mas assim, muito difícil, né? Aqui no Brasil a gente enxerga assim, meu budget é o meu segredo e se eu falar que eu tenho 2 milhões, o fornecedor vai pedir 2 milhões. Não é assim, cara. Não é assim, é para ter o norte. Justamente por isso. Às vezes você quer ter a máquina estado da arte,
mas você não tem o dinheiro para ela. E tudo bem, a gente tem uma outra opção, né? Que vai encaixar no seu budget. Então, ao invés de ficar brigando, Falar que perdendo tá tempo... caro o estado da arte. Exato. Então, pô, vamos modular. Mas eu só consigo modular se eu tiver informação. Dificilmente eu preciso saber da molécula, por exemplo. Dificilmente. Mas eu preciso entender um pouco do processo. Esterilização final... É um processo inteiro, vai ser asséptico. A gente precisa entender um pouquinho como funciona para conseguir direcionar o cliente. E às vezes fica nessa, né, de reativo, de ser protetivo de forma desnecessária. Essa é a parte meio ruim da nossa Sim, função. sim. Agora, a parte boa, que é a que eu mais gosto, cara, é conseguir falar com várias áreas dentro da mesma semana, né? Então, às vezes, eu estou emperrado com o pessoal de produção, eu vou falar com o pessoal de qualidade e já consigo uma informação. Você tem caminhos aí, né? Você vai permeando dentro da empresa. E cara, isso eu amo no meu trabalho. Eu acho que você é a mesma coisa. A gente fala com muita gente diferente, né? Com diferentes backgrounds, expertise, e a gente acaba aprendendo muito com isso, né? Aí eu gosto de conhecer, cara. Eu gosto de conhecer produções. Nossa, eu adoro, cara. Vai ter uma fábrica nova de tampinha de caneta. Quero ver. Eu quero ver a área classificada. Cara, há uns 4, 5 meses atrás eu tive no... Não, acho que até mais, uns 8 meses atrás. Eu fui pra Curitiba visitar uns clientes e tinha uma empresa injetora de plástico. Injetora de plástico. Preciso criar uma sala limpa. No final, nem era uma sala limpa que o cara precisava. O equipamento é de uma empresa que já tem a injeção com filtros e tal. E, cara, o principal produto deles era a tampinha de caneta, meu. E eu fiquei 1h30 perguntando pro cara como que era a produção de tampinha de caneta. Porque eu adoro conhecer, cara. Conhecer novos métodos produtivos, diferentes tipos de indústria, né? Então, pô, tem dia que você vai que você tá... E é o que eu falei, né? E é mais ou menos isso. Tem dia que você vai, uma coisa muito simples, tem uma produção bem específica. E às vezes uma coisa super sofisticada é uma coisa papum, acabou. É só isso. De tampinha deve ser interessante. O volume é grande? Poxa, nossa, é muito, velho. É muito. É uma máquina, né, que tem um molde assim e sai tampa pra caramba. Pô, deve ser bem legal. É absurdo. Eu lembro uma vez que eu fui conhecer uma empresa de latinha pra cerveja. Foi um acaso, assim, fui conhecer... E, cara, fiquei abismado, assim, transportador a vácuo, e a quantidade de lata era um negócio E a lata vazia, que qualquer coisa massa. Exatamente. E eu achava que a indústria farmacêutica tinha um volume de produção grande. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, cara, né? é surreal. É que aí não é tão regulado, né? Que se você colocar o nível de regulamentação, você não faz. Mas você sabe que tá evoluindo. Né? Eu desconheço, tá? A alimentícia tá evoluindo. Lógico que... né, tem um amigo meu que diz que assim, a farmacêutica é a barreira final de qualidade, né? Tipo, dali pra baixo vale tudo, né? E tomara que continue sempre assim, essa barreira baixe, né? Mas principalmente de cerveja, cara, evoluiu muito, cara. Evoluiu muito. E a chegada de multinacionais, né? E a evolução das nações... Porque hoje... Tirando artesanais, acho que é tudo multinacional, né? Eu desconheço tem umas menores, mas enfim. Grande maioria das cervejarias são multinacionais. Então isso trouxe... evoluiu a qualidade, não tem segredo, né? Isso pra tudo. Todas as produções que eu já tive contato, em algum momento o cara vai falar, eu quero fazer área classificada. Mas por quê? Porque eu preciso aumentar a minha qualidade. É isso. Então isso pra ketchup, cerveja, pão... Pra medicamento... É mais ou menos o mesmo caminho, né? Pra tudo, cara. Pra tudo. Todos é a mesma coisa. Cara, injeção de plástico. Né? Então a gente tem clientes que tem sala limpa na injeção de plástico ali. Lógico, aí também tem requisito da indústria farmacêutica, né? Que pra ele receber o produto. Né? Mas do mesmo jeito que injeção de sopro de vidro. Né? O controle de contaminação vai passar por isso, né? É inevitável. É inevitável. O cara precisa aumentar a qualidade do produto. Controle. Ele precisa ter a área classificada em algum momento. E isso a gente percebe que é uma evolução, sempre. Todos os setores é evolução. Seja garrafa de água, copo de vidro, tudo vai chegar. Lógico que cada um, né? Lógico que a gente nunca vai chegar
no status da garrafa de água de um medicamento injetável. Sim. Né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Né? Mas tá evoluindo, com certeza. E Diegão, só voltando ali, você falou do negócio, né? E aí eu lembrei, o ano passado, você tava falando do budget, né? Cara, o ano passado a gente lançou um desafio lá pra nossa equipe comercial, que a gente queria dimensionar o mercado de 2024. Cara, era uma pesquisa simples, né? Cara, quanto que vocês pretendem investir no ano que vem? Simples Porra, pra quem, cara, né? o cara passa o telefone da mãe dele, mas não passa Não quanto responde. que ele vai investir, cara. E ele pode ter o número, mas não vai E falar. você sabe que... enfim, eu precisava desse número. Não tem como não trabalhar com zero, né? E, basicamente, o que eu fiz? Reporte aos acionistas. Algumas têm, né? Algumas são públicos. Então, por exemplo, as que estão em bolsa, você Tranquilo. vai lá. Expectativa de investimento. Tá lá, cara. É público o negócio, né? Você não precisa nem ter ação daquela empresa para você... Então, assim, as multinacionais todas têm. As nacionais, as que estão em bolsa, têm. E as outras é só ver. Procurar no Google, assim, né? Agora a gente usa até o ChatGPT. Mas, ó, quanto que a empresa tal pretende investir? Quais são os planos de expansão da empresa tal ano que vem? Aí vem lá meia dúzia de reportagem. Mas só você pegar pela assessoria de imprensa do que pela área técnica, né? Mas é isso, cara, porque a gente tem que ter... assim, né? Eu entendo que existe uma diferença entre vou gastar isso com você e tenho isso para gastar, né? Até porque quanto menos eu gastar do que eu tenho, mais sobra. Então isso é com a gente pessoalmente e é nas empresas. Mas a gente... Eu acho que isso aí eles precisariam ver, né? Se a gente está perguntando isso, é porque a gente quer estar preparado para a demanda, né? Esse ano, assim, a gente está com uma perspectiva muito grande lá nas Montec de crescimento e tal, e realmente crescer até além do que a gente tinha projetado. Cara, eu tenho uma amarra. A amarra é equipe de montagem e mão de obra, né? Então, como que eu vou fazer para contornar essa amarra? Eu tenho me antecipado aos movimentos, né? Então, quando a gente vê que tem alguma coisa que pode estar certo, a gente starta alguns processos e tudo mais. Então, hoje a gente já está conseguindo voltar aí a uma normalidade. Mas é tomando risco, né? É, tomando risco. Só que aí que tá. Será que se vem um negócio que eu não mapeei, eu vou conseguir atender aquele cliente? Né? Esse pra gente é um desafio gigantesco também, né? É um desafio gigantesco. Principalmente quando a gente fala de pós-venda, por exemplo, né? Que é base instalada. E deve passar mais ou menos nesse sentido que você fala de montagem. Eu imagino que você tem uma parte de pós-venda também, de serviços depois, né? De instalado. É muito difícil você mensurar o tamanho do mercado sem ter essas informações, né? O pessoal realmente não passa quanto eles querem investir. Muitos projetos acontecem de forma muito célere, que pra gente é bom, mas não dá muito tempo de você se preparar. Então, surgiu a demanda, né? Principalmente empresas menores. Teve uma reunião, precisamos do equipamento, vamos avançar. E aí você tem pouquíssimo tempo para estruturar um técnico novo, aumentar a sua pós-venda, e o cliente pressionando para que você tenha isso de forma rápida, né? E é muito difícil. A nossa relação com a indústria, com o cliente, né? Vamos humanizar, mas com os clientes, com os nossos contatos, tem que ser algo simbiótico, aí, benéfico para todo mundo. Mas às vezes as informações não chegam, né? Por isso, medo de saber se é compliance, não é compliance, mas é o que você falou, assessoria de imprensa lá, a publicação está colocando isso na Veja, valor econômico, em todo lugar. E aí você vai na fonte, que é onde deveria ser a fonte, você não consegue, né? E aí eu não sei se tem uma cultura, nitidamente tem, mas de não passar informação, e às vezes falta um pouco de instrução, alguém chegar e falar, pessoal, vamos trabalhar junto, vamos passar isso que é importante. Eu acho que no final rola esse receio, né? Do tipo, não vou divulgar porque vai que isso aí cai no ouvido da diretoria, fui eu que divulguei. Mas eu acho que assim, é muito
eu acho que assim, divulgou na internet, é que nem a nossa conversa, Público, né? Cara? Divulgou na internet é público, outdoor, Exato. né? Então, pô, a empresa A vai construir uma fábrica nova no Pernambuco. Meu, tá lá, cara. Informe aos acionistas, nós vamos construir uma fábrica no Pernambuco. Acabou. Tá lá, vou investir 100 milhões de dólares. Recentemente tem uma empresa aí, uma multinacional japonesa, falou que vai investir 100 milhões de dólares no Brasil. Ele não vai investir 100 milhões de dólares em... O que ele vai? Vai fazer uma fábrica nova, Tudo, reformar né? uma fábrica. São 100 milhões de dólares, Sim. entendeu? Pô, então é público essa Você não informação. vai balizar seu preço por isso. Lógico que não, Exatamente. porque isso é pra... Eu nem sei qual que é a fração, de onde eles chegam nesse número. Né? Você não sabe metros construídos. Não sei de nada. Mas é fato que vai existir. E é fato que a gente tem que tentar auxiliá-los em deixar esse número mais apurado possível. Sim. Né? Então, assim, tem muitas coisas que às vezes a gente fala assim, poxa, a gente precisa de uma proximidade e tal, a gente percebe esse receio, e cara, você falou valor econômico, as principais fontes de informação, valor econômico, esses sites de informe de bolsa de valores aí, de ações, né? Porque fato relevante é o mercado. A empresa tal vai investir tanto, não sei onde. Pô, já sei que ele vai investir, Exato, entendeu? plano de expansão. E mesmo quando não põe o nome, você consegue ali ter uma ideia. Né? E também quando adquire, né? Porque a gente tem aqui no Brasil, e grandes clientes nossos, né? Clientes em comum, fazem isso. Eles adquirem os produtos de outras. Sim, né? bem comum, né? Portfólio. Portfólio, essas coisas. Então aí, cara, na hora que ele divulga isso, a gente já sabe. Ninguém compra uma linha de produto e não tem que fazer uma reforma. Sim. E não tem que... A não ser que ele compre a fábrica. E mesmo assim, muito provavelmente tem que fazer, né? Então a gente teve aí até recentemente um movimento desse, que compraram uma fábrica e vai haver ao longo dos próximos anos reformas aí importantes para adequar, né? Porque a indústria, quando ela está produzindo, muitas vezes ela não adequa. Né? Ela tá naquele espiral ali de produção, ela não adequa a produção às novas normativas. E aí, quando vem uma aquisição desse porte, né? Aí aproveita e já tem que fazer, né? Tem que fazer. Dono novo tem que reformar a casa, né? Para a indústria é difícil parar até para manutenção preventiva, né? Mas por isso, pelo volume produtivo. E eu imagino, né? Você realmente parar uma linha. Agora, quando você faz aquisição, né? Você vai ter formato diferente e às vezes você é obrigado realmente a fazer, é o que você falou, aproveita e já faz tudo de uma vez só, né? Quando você falou aí de manutenção preventiva, vocês atuam também nessa área de manutenção? A gente tem pós-venda de vocês tem tudo isso? Tem o pós-venda e para mim é a parte mais desafiadora, né? Não tem mais final de ano faz quantos anos? É difícil planejar, viu, cara? Celular, assim, eu vou viajar, né? Quando eu tiro férias e tal, celular o tempo inteiro, né? Pior que eu gosto. Esse é o que é o, cara, é o isso pior. eu não gosto. Você não gosta? Não. Eu sinto falta, cara, de estar falando, de ver como estão as coisas. Eu quero pelo menos saber como as coisas estão andando, né? Então, sempre tô com o celular, o pessoal sempre me acessando, eu sinto falta. Consigo desligar em alguns dias, mas faz parte. É lógico, né? É um conceito, né, do mercado, mas isso é outra coisa que eu tenho feito há alguns anos. Assim, não precisa parar no final do ano. O seu produto, ele não sabe se está sendo produzido em janeiro ou em fevereiro ou em dezembro. Eu sei que para sua produção, mas aí só para 24, 25 e 31 em primeiro. E aí você faz a parada em março, em abril, que aí o mercado já está mais normalizado e aí a gente consegue fazer tudo com mais calma, né? Mas não, todo ano é aquela mesma história. Do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. Que aí entra numa briga de peixe grande, né? O cara comercial, é o cara de supply, é o cara de produção. Todo mundo tem que entrar em um acordo comum para parar em um ambiente, em um momento diferente, né? Já é difícil parar em dezembro, né? Imagina em outros momentos. Mas você sabe que a gente atende aí outros, que eu tava falando, outros mercados, e na indústria de pão é melhor parar em janeiro, se eu não me engano, do que em dezembro. Onda de consumo? O que... Por conta que o pessoal... as vendas diminuem em janeiro. Eu não sei por quê. A gente brinca porque o pessoal já tá em regime ali, pós-ano novo. Começaram a segunda, né? Chegou. Mas brincadeiras à parte,
se eu não me engano, entre janeiro e fevereiro, ou é fevereiro que é melhor parar, porque Curioso. diminui as vendas. É bem curioso, assim. Mas eu acho que, assim, para a indústria farmacêutica não tem uma validade tão curta, né? Não, normalmente Então, não tem. daria Muito para difícil. otimizar. Tem alguns clientes que a gente, assim, não é só nós, né? Mas é um movimento. Porque, cara, é muita coisa. E é muito pouco tempo, entendeu? É pouquíssimo tempo que você tem que agir ali, né? Então, que nem você tá trabalhando numa manutenção preventiva ou numa corretiva de uma máquina, né? Mas nessas épocas, geralmente eles aproveitam para fazer as reformas, né? Eles vão fazer tudo. Pintar a parede, tudo que der pra fazer. E assim, um trabalhando do lado do outro, o cara Quando fazendo não é um manutenção em cima, o outro embaixo. mexendo nos filtros. É isso, eles aproveitam para fazer. É muita coisa que acaba ficando represada, né, para essa manutenção preventiva. E aí fica essa correria. Mas eu acho que passa muito também, é uma dificuldade que a gente tem, né? E eles também devem ter, forecast de venda, né? Saber quanto que tem estoque. Então, assim, vamos produzir o máximo no inteiro para a menor janela possível, né? E aí também, nos últimos anos, aí também, eu acredito que por conta e reflexo da pandemia, né? A gente ainda teve muito caso de falta, né? De matéria-prima, em alguns casos. O ano passado, a gente, não sei se você vivenciou isso, eu vivenciei em casa. Faltou antibiótico infantil, né? Tava com um pouco de dificuldade de achar. Esse ano são os repelentes que tá com dificuldade de achar, né? O repelente é meio sazonal, né? Não, é janeiro, mas eu brinco, né? Tem que comprar tudo antes, né? Então, esse ano, em novembro, eu já vou fazer um estoque de 3 meses de repelente. É um bunkerzinho, né? Tem que montar um bunker e a comida enlatada. Tem a adega de vinho e do lado tem a de repelente, de remédio, de coisa. Porque é complicado, cara. Diegão. Que além da pandemia, depois guerra da Ucrânia, né? Que também semicondutores, falta tudo, impacta, volta para o que a gente estava falando, né? Da globalização aí de regulamentações e passa por tudo na vida, né? Tudo tá globalizado, né? Então a guerra lá afeta muito a gente. E é verdade, né? Muita coisa faltou, alguns projetos atrasaram por falta de componente, cara. A gente teve isso também. A gente estava participando de um projeto lá em Pernambuco que foi bem específico, assim, não afetou diretamente as Montec, mas alguns produtos especificamente ficaram ali, tiveram atraso. E principalmente componentes eletrônicos, microeletrônicos, essas coisas. E aquilo, né? Mas aí você vê que aí vai se adaptando, né? Sim. Hoje já ninguém mais fala quase disso, né? Tem as rotas ali, né? Comerciais dos navios foram sendo atualizadas, né? E as coisas aparentemente estão... Infelizmente a guerra não acabou, mas pelo menos o fornecimento está mais regular, né? Parece que está normalizado. E o Brasil é um país bem murista, né? Nós estamos bem em cima do muro, né? Então a gente compra de um, compra de outro, tá ali, não pode brigar com ninguém, né? Tá meio neutro em tudo. Tenta fazer o meio de campo com todo mundo ali, o que é bom, porque no final das contas, para nós, acaba não faltando nada, vamos dizer assim, né? Mas... em alguns casos a gente acaba tendo ali algumas situações que atrasa, tal, o cara prefere fornecer pro outro, porque, pô, aquele ali defende melhor as cores e tudo mais. Sim. Mas enfim. A geopolítica aí, né? Não, mundial. Mas eu não sou especialista, não. Também não. Só no War. Pô, preciso aprender a jogar, que logo meu filho já vai estar nessa fase. Diegão, em relação a suporte técnico, pós-vendas, você também faz a questão de treinamentos para as empresas? Cria a equipe interna da empresa ou é sempre uma equipe de vocês? Não, a gente faz a capacitação do cliente, né? A ideia é que o cliente consiga gerenciar a rotina e resolver a maior parte dos problemas por conta própria, né? Para nós é bom que ele tenha autonomia. Por quê? Eu não consigo ter um grupo de técnicos gigantesco para atender todo mundo o tempo inteiro em todas as emergências, né? Então a ideia é capacitar. A gente tem alguns clientes que são capacitados em algumas das representadas que a gente atua e tem um nível de autonomia bem alto. Até porque, quando a gente fala das máquinas hoje, a maior parte é extremamente eletrônica. Então, se você tiver alguém ali que
mexe com programação, com servo, toda a parte mecatrônica, você consegue capacitar essa pessoa e tudo bem. A gente tem algumas linhas que são muito particulares. E vou citar um exemplo, por exemplo, um exemplo para você. A gente tem uma linha de equipamentos que é de inspeção visual automática. E aí entra a parte de visão, parte de ótica, ajuste de receita. Isso é muito particular. Então, normalmente, o cliente não tem alguém capacitado, que levaria muito tempo, muito investimento e tem uma rotatividade relativamente considerável na indústria. E aí entra nosso técnico, né? Então, a gente tem a formação, a gente faz a atuação. Agora, o que é mecânico, eletrônico, a gente tenta capacitar os clientes. Sempre naquela dificuldade de dimensionar. É muito difícil a gente gerar uma equipe grande para ficar ociosa antes da demanda. Né? Você, como empresário, você sabe disso, né? Difícil, é muito. É difícil. E esse é o nosso desafio como gestor, né? E eu sofro isso todo dia, passo isso todo dia na G3, de você conseguir dimensionar a sua equipe a tempo ou num tempo razoável para atender essa demanda. Não é fácil, né? Até porque a formação de um técnico leva tempo. Demora né? demais. E hoje em dia o cliente quer muito rápido. Sim. E muitas vezes o colaborador também, né? Sim. Então é difícil você conseguir ali fazer esse tempo de maturação. Você também não pode mandar um colaborador que não esteja plenamente capacitado, porque pode causar um problema. Mas eu acho que nesse ponto a tecnologia vai ajudar muito, cara. Eu tenho visto, inclusive essa semana aí começa novamente a Feira da Construção em São Paulo. Ano passado eu fui. E, cara, para a área da construção civil e controle, já tem umas tecnologias ferradas de tipo... O cara vai com o capacete com a câmera na obra e o engenheiro lá do outro lado do mundo, onde ele estiver, já começa... Então, acho que para essa área de manutenção, sabe? Tipo, coloca aí, você tipo, vai lá e vende um capacete com câmera pro cliente. Sim, O cara põe esse capacete, qualquer lugar que tá seu técnico, fala assim, aperta o botão amarelo 2, né? Já resolve. A gente tem usado muito esse artifício de conexão remota. E eu acho que é realmente um avanço. Mas hoje a gente ainda precisa ter um técnico local, né? Para estar direcionando. Mas a gente usa bastante esse artifício, assim, ajuda demais, né? Ajuda, até porque nossos clientes estão espalhados aí Brasil inteiro, né, cara? Então, só tempo de deslocamento, disponibilidade, né? O técnico dificilmente tá na base esperando um chamado, né? Então, pegar voo, fazer esse deslocamento, conexão remota ajuda muito, realmente. Para equipamentos antigos, que estão mais quase em obsolescência, você não tem esses artifícios, né? Mas os equipamentos mais modernos todos já estão preparados. E é uma mão na roda. Sim. É uma mão na roda. Com certeza. Diegão, estamos encaminhando aí para o final do nosso episódio. Passa rápido. Passa rápido. E eu queria que... O que você acha aí? Você enxerga alguma coisa para o futuro? O que você vê do futuro aí, cara? Cara, quando a gente fala de segmento farma... no nosso ramo, no nosso setor. Eu vejo que a gente vai ter o futuro de estar na vanguarda mundial farmacêutica. Eu não tenho dúvida em relação... Eu não tenho dúvida. Por vários fatores combinados, né? Eu acho que o perfil do brasileiro é o perfil de cara que vai atrás, é interessado, não tem medo de desafio, quer aprender, né? A gente... Voltando para a síndrome de vira-lata, né? Às vezes a gente se coloca numa posição, mas, cara, todo mundo que eu conheço, que é brasileiro e tá em outro país, tá muito bem, cara. Se vira, faz o que tem que fazer e vai crescendo, né? Tenho bons amigos que estão em outros países que tiveram uma ascensão meteórica pelo jeito brasileiro de ser, de querer ajudar, de ir atrás, de desafio. Então, acho que o componente humano no Brasil é muito positivo. O componente de diversidade, a hora que a gente realmente tiver um boom de pesquisa científica, imagina o que a gente consegue extrair da Amazônia, né? Em termos de molécula. Potencial, nossa. Cara, é gigantesco. Eu já discuti várias vezes isso com a minha esposa e, cara, eu acho que o caminho para a sustentabilidade da Amazônia tá aí. Tá aí. Isso aí se paga. Sim. Porque, tipo, você não precisa destruir a Amazônia. Mas você precisa
explorar de forma benéfica, né? Mas você precisa entender o que tem lá dentro, o potencial que tem lá dentro. Tem coisas que você nem imagina. Exato. Ainda é uma caixinha preta, né? Ainda é uma caixinha que você não consegue enxergar. Eu acho que a gente está muito na superfície. Eu acho que outros países exploram a Amazônia melhor que a gente. Tudo envolve a pesquisa, né? Sim. Que é o que você falou. Eu acho que enquanto você não tiver... Hoje já temos alguma coisa, mas o potencial é absurdo. É absurdo. Né? Conseguir reter esses cérebros aqui, né? É um desafio. Reter os pesquisadores. A gente vê alguns países que no passado eram vanguarda de pesquisa, estão tendo dificuldade de reter. Tem outros países surgindo com poderio econômico maior e estão trazendo esses cérebros. Esse é um desafio para o Brasil. Eu acho que a hora que a gente combinar isso, né? A parte humana, a parte de diversidade, biodiversidade, de matéria-prima e a tecnologia que já está aqui. Tecnologia que tem no Brasil, tem na Espanha, tem na Itália, tem na Alemanha, é global. Eu acho que vai ter um boom. Né? Eu acho que a gente vai estar muito bem dentro de um ambiente respeitoso, saudável, amigável para o meio ambiente, amigável para as pessoas. Né? Eu acho que a gente não tem que matar a gente até trabalhar para estar na vanguarda. Eu acho que a gente consegue chegar de outro jeito. E a gente tem potencial para isso, cara. Respeitando tudo que tem que ser respeitado, né? Dentro de uma sociedade realmente benéfica para todo mundo. Eu acho que a gente vai chegar lá. É isso que eu enxergo. Legal, cara. Eu vejo assim, que o Brasil é muito potencial. Eu acho que... E o caminho é esse da pesquisa, né? E até um pouco mais da educação, até mais básica e tudo mais, mas eu acho que assim, quando as empresas, né, realmente começarem a entender a importância desses investimentos, aí o negócio vai embora. Aí a gente... Porque o potencial é muito grande. E a gente tem muita gente, cara. Tem. Eu falo, hoje a gente ainda é um país muito grande, não tem problemas de países superpopulosos, né? Então, a gente fala assim, pô, a Índia, a China, né? Pô, bilhão, Paquistão, gente pra caramba. A gente não tem os problemas que eles têm. A gente tem muitos problemas que podem ser resolvidos. Nós temos problemas gravíssimos até, né? De saneamento básico e tal, mas dá pra resolver. Dá pra resolver. Nós não temos, vontade tipo, pública ainda. 50, 60 pessoas morando por metro quadrado. Sim. É muito grande, né? E a nossa área produtiva é muito grande. Então, é possível resolver. E eu também vejo, assim, com excelentes olhos o nosso futuro do nosso setor, mas como um todo do Brasil. E eu tenho certeza, cara, que quando começarem a entender a importância e do que é capaz, né? Do que a gente consegue extrair de novidades da Amazônia e de outras áreas aí, cara, isso aí... É absurdo, né? É absurdo. Vai ter O que eu vejo em termos de capacitação também, pegando o teu gancho, hoje você vai na indústria farma, que é o nosso ambiente, né? Todo mundo que você fala, seja o cargo que for, o nível que for, é um cara capacitado, é um cara que está sendo treinado semanalmente, mensalmente, é um cara que está tendo acesso à tecnologia, né? Você pega um operador de produção, o cara está operando uma máquina de 5, 6, 7 milhões de euros. Você não vai capacitar o cara? Você vai capacitar. Então é o cara que vai ter uma noção, às vezes, de inglês, é um cara que vai saber operar a máquina com excelência, um cara que vai ter uma visão holística meio que de tudo, um pouquinho de mecânica, e é o operador. Né, que teoricamente a gente tinha esse preconceito no passado, é a base, né, mas falava antigamente como uma forma pejorativa. E é o que eu te disse, ele é o piloto do carro de Fórmula 1, cara. Ele que tá ali a 300 por hora, manejando uma máquina de milhões, e cada vez mais, cada indústria que eu vou, independente do porte, tem se investido nos colaboradores, capacitação técnica. E acho que isso também é um impulsionador, cara. Eu acho que vai levar a gente no outro nível. Estamos no caminho. Tudo que a gente falou aqui hoje é um processo, né? Não dá para queimar etapa, não dá para transformar, né, 20, 30 anos em um. É um processo. E cada vez mais eu vejo que esse processo está acelerando. A gente está chegando lá. Legal, cara. Bom, Diegão,
Queria agradecer novamente prazer a é meu, oportunidade aí, cara. Aí, ó, você viu, passa rapidinho. Passa Falei pra você, rápido. O negócio passa rápido. O frio na barriga é gigantesco e sem cerveja ou vinho. Precisamos evoluir aí tem que ser mais tarde, na próxima vez. Exatamente. Tem que ser mais tarde, porque aí o negócio vai embora. Cara, novamente, valeu. Acho que a gente compartilha muito aí das ideias e é muito legal ouvir assim, oficialmente, né? Que a gente sempre bate uns papos, encontra Só não padaria, gravamos, né? Mas é bom, cara, porque é o que eu falo. O pessoal também precisa... Eu acho que o nosso mercado a gente tem que tornar ele mais atrativo. Sim. E aí, até dentro do que você falou, né? O Brasil é um dos principais exportadores de mão de obra qualificada do mundo. Então tem gente, eu conheço muita gente. Cara, engenheiro que saiu na área farma é absurdo. Você deve conhecer um monte. Sim. E farmacêutico, pô, cara, é gente pro mundo inteiro. E ninguém quer vir. Eu falo, as faculdades de engenharia, a farmácia, obviamente eles sabem, né? Se o cara tá fazendo farmácia, ele entende, né? Que o ramo dele é esse. Mas, cara, você vai numa faculdade de engenharia, você sabe o que é uma indústria farmacêutica? É difícil, não sabe. É um dos principais contratantes, cara. Provavelmente um dos que melhor paga, né? Então a gente tem que transformar esse ramo interessante para as novas gerações, porque senão a gente não vai conseguir parar de trabalhar nunca, entendeu? Sim. Do mesmo jeito que nossos pais mostraram para nós que é interessante, né? Porque, além de ser interessante, é um negócio que não vai acabar nunca. Não vai. Essa necessidade não o acaba. melhor disso tudo é que esse ramo, assim, né? Até corrigindo, né? Infelizmente, porque se trata de, na maioria das vezes, doenças, né? Mas eu acho que a melhor forma é de se tratar. Exato. Em um momento pode se mudar, né? Ao invés de tratar a doença, aumentar a longevidade. Exatamente. Aumentar a longevidade e tal. Acho que todo mundo se cuida aí com outro suplemento e tal. Sim. E tudo isso é do negócio. Então, acho que, cara, é muito legal. Novamente, muito obrigado. Cara, prazer Se é você meu. quiser ir fazer um encerramento aí, se faltou alguma coisa pra você falar, essa é a hora. Não, só agradecimento mesmo. Foi uma oportunidade muito legal. É a primeira vez que eu participo de algo assim nesse formato, né? Falei pra você, tô ansioso, eu tô com frio na barriga, tá? Mas foi super bacana, super tranquilo. E nem tá com... Eu vou implementar. Pro próximo, eu me comprometo a ter uma garrafinha de vinho aqui, ó, só pra mas eu vou transformar. Perder, né? Não, mas tem que ser depois das 5. Eu venho ficar nos bastidores só pra ajudar vocês aqui. Não, mas no próximo com você. Vai ter daqui um ano, vai ter a FCE 2025. A gente faz um repeteco aí, faz a repetição. Mas, ó, enquanto não tiver, vou até falar olhando pra câmera, porque tem que convidar todo mundo. Até 2025, mas antes, em 2024, nós temos a FCE Pharma 2024, stand D37, a Asmontec e a G3 Pharma. Venham nos visitar, será um prazer recebê-los. Sigam a Asmontec e a G3 Pharma no LinkedIn, nas redes sociais. É lá que vocês vão ter acesso às nossas mais novas informações, né, e projetos que a gente estamos trabalhando. E acho que é isso, Diegão. É isso. Novamente, muito obrigado. Obrigado, agradecer a todo mundo aí, muito obrigado pela paciência, interesse em nos ouvir. Como foi falou, a FCE tá chegando, vai ter um vinho argentino bom lá, esperando vocês, um chopp, muita conversa, muita história. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz de estar com você mais uma vez, é sempre bom. Mas hoje foi especial. E precisamos voltar a correr. Precisamos. Com certeza. Valeu, Diegão. Obrigado, viu, cara? Até mais. Obrigado mesmo, até.